vão mais precisar, e o X não vão mais precisar abaixar a cabeça para esse gangster. Aqui não. E aí a gente parte da primeira parte da ação, que é a jurisdicional e de admissibilidade, para tratar finalmente dos fatos concretos. E agora é que a coisa fica doce. Vejam o que está escrito. Aliás, agradecer, quase 30 mil pessoas nos assistindo aqui nas múltiplas plataformas. Volto a pedir a vocês que compartilhem e curtam e façam o que a gente precisa fazer para que isso apareça para o máximo de pessoas possível. Mas vamos lá. O que eles dizem na página 8? Nem a Rumble, nem o Trump Media Group possuem entidades, operações e funcionários e contas bancárias ou negócios no Brasil. Em 2021, a Trump Media e o Rumble firmaram acordos de serviço na nuvem. De acordo com esse acordo, desde 2022, a Trump é o serviço de hospedagem do Truth Social. E o Truth Social depende da infraestrutura do Rumble. Como resultado, se o Rumble for encerrado no Brasil, a capacidade do Truth Social de fornecer seu serviço aos usuários no país será negativamente impactada. Então aqui a gente tem 3 fatos. Primeiro, nenhuma das empresas tem qualquer tipo de operação no Brasil. Então por que eles estão sendo alvo de ações do Alexandre de Moraes? Os indivíduos estão nos Estados Unidos. As empresas estão nos Estados Unidos. Que cacete Alexandre de Moraes tem que se meter em Estados Unidos da América? O cara não basta achar que é imperador do Xandaquistão, ele acha que é imperador do planeta? Segundo, existe um acordo entre 2 empresas americanas para que o Rumble provenha eu acho que isso é uma palavra, hospedagem e transmissão de vídeo ao Truth Social. Isso, derrubar o Rumble significa derrubar o Truth Social, a empresa do Trump globalmente. Então, quando o Alexandre emite uma ordem dizendo ou você tira o Alan dos Santos ou eu derrubo o Rumble, ele sem querer arrumou uma confusão com a empresa do Trump. Vejam, não é que ele teve culhão, porque o Alexandre é muito corajoso de fato, mas ele normalmente compra as brigas que ele consegue vencer. E ele estava achando que estava empurrando e bullying, né? Sendo bullying do Rumble. Só que ele não sabia que o irmão mais velho do Rumble, que é um gigante desse tamanho, o Truth Social, olhou e falou assim: não vai empurrar meu irmão, não. E é uma das bases para a próxima afirmação. Essa é uma das bases para a próxima afirmação a partir da página 9. Nas palavras do Rumble e da empresa do Trump, abre aspas. Essas são as palavras da empresa do Donald Trump e do Rumble. O ministro Moraes lidera uma campanha para varrer e silenciar a dissidência política. E eles demonstram isso na página 9. Abre aspas. Em março de 2018, um dos principais jornais brasileiros publicou uma reportagem revelando que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega do ministro Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e tinha ligações com a Odebrecht, um conglomerado que admitiu ter pago aproximadamente 800 milhões de dólares em suborno. Aliás, não está aqui nas minhas anotações, mas antes disso, eles contam como o Alexandre de Moraes virou ministro do STF depois de um misterioso acidente envolvendo um outro ministro do STF e deixou a cadeira vaga. Mas esse é outro assunto. Continua na ação. 3 dias após essa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, sob a liderança do ministro Toffoli, instaurou o inquérito número 4781, conhecido como Inquérito das Fake News. O STF invocou o artigo 43 do Regimento Interno do STF, uma disposição normalmente reservada para questões administrativas, para se conceder unilateralmente o poder de abrir uma investigação criminal ex officio, sem a participação do Ministério Público. Críticos no Brasil e no exterior condenaram essa medida como inconstitucional, alertando que o STF, a mais alta corte do país, estava essencialmente se atribuindo os papéis de investigador, promotor e juiz, sob o pretexto de combater, abre aspas, fake news, crimes e ameaças contra o tribunal e os seus ministros. O ministro Alexandre de Moraes assumiu a liderança desse primeiro inquérito do STF, e sua primeira ação foi ordenar a remoção de um artigo que implicava o ministro Toffoli, ameaçando impor uma multa diária de R$100 mil, aproximadamente 20 mil dólares, caso o conteúdo não fosse retirado da internet. Continuam logo em seguida. Sob a liderança do ministro Moraes, ordens sigilosas tornaram-se uma prática rotineira, forçando provedores de serviços online sediados nos Estados Unidos a banir usuários politicamente ativos em toda a plataforma, incluindo nos Estados Unidos, com base em alegações de discurso criminoso ou antidemocrático. Tudo isso sob a ameaça de multas diárias exorbitantes ou até mesmo do fechamento total das operações. Vejam, todo o histórico do Alexandre está nessa ação. Isto está na ação da empresa do Trump numa corte federal americana. Continuam. Como esses procedimentos são sigilosos,
Os usuários geralmente não recebem aviso prévio nem têm direito a um processo legal antes de serem removidos. Em outubro de 2022, continua a reportagem não, a peça, Elon Musk comprou o X, prometendo uma moderação mais aberta em comparação à gestão anterior. Isso entrou em conflito direto com as exigências do ministro Moraes, que ordenava a remoção de contas rotuladas como, abre aspas, antidemocráticas. Quase imediatamente após a aquisição por Musk, o ministro Moraes emitiu ordens sigilosas determinando a remoção de contas, estabelecendo prazos rigorosos de cumprimento e impondo multas diárias de milhares de dólares. Musk denunciou essas exigências como um abuso de poder e uma violação da liberdade de expressão, afirmando que o X removeria apenas postagens que claramente violassem a legislação dos Estados Unidos. Em resposta, o ministro Moraes ameaçou prender o representante legal do X no Brasil e ordenou o bloqueio da plataforma em todo o país. Musk passou a ser alvo de uma investigação criminal por suposta obstrução de justiça após recusar-se a cumprir as ordens. Em setembro de 2024, uma tentativa de aumentar a pressão sobre o X e forçar o pagamento das multas, que àquela altura já ultrapassava 3 milhões de dólares, o ministro Moraes ordenou o congelamento das contas bancárias da Starlink no Brasil. Em resposta, o X declarou: independentemente do tratamento ilegal da Starlink ao congelar nossos ativos, estamos cumprindo a ordem para bloquear o acesso do X no Brasil. Continuamos a buscar todas as vias legais, assim como outros que concordam que a recente ordem de @Alexandre viola a Constituição brasileira. Continuação. Eventualmente, o X cedeu e pagou aproximadamente 5 milhões de dólares em multas para que os brasileiros pudessem recuperar o acesso à plataforma. Vocês têm ideia de que agora a gente tem um processo em uma corte federal americana falando sobre aquela famosa reportagem censurada da Cruzoé, do amigo do meu pai, derrubada pelo Dias Toffoli, que instaurou o inquérito das fake news, e isso está sendo exposto em um tribunal americano. Cada ordem do Alexandre contra essa empresa está se lutando contra ele. Esses são fatos concretos listados no tribunal, não são opiniões. Eles falam claro e abertamente sobre como o Alexandre intimidou uma das maiores empresas de mídia social dos Estados Unidos, o X, do homem mais rico do planeta, a cumprir as ordens ilegais não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos. E eles falam clara e abertamente sobre como o Alexandre perseguiu de maneira completamente ilegal a Starlink, que é subsidiária da SpaceX, uma das empresas com maior quantidade de contratos junto ao governo dos Estados Unidos. E eles não pararam aí, não. Não só eles expuseram essas ações contra as empresas, mas também contra as pessoas comuns, como eu, que tive a honra de ser citado nesse processo. Aliás, a honra, agradeço a eles, de ser a única pessoa que eles escolheram para citar nesse processo. O outro é o Alan dos Santos, que o nome dele não consta, mas ele é o indivíduo dissidente A, que é o centro dessa ação. O centro dessa ação é a perseguição, é o ódio do Alexandre de Moraes ao Alan dos Santos. A ruína do Alexandre de Moraes está vindo da injustiça dele e da perseguição desumana que ele perpetrou contra o Alan dos Santos. Sobre mim, o que a ação diz? Diz o seguinte: o ministro Moraes também perseguiu outras figuras de destaque. Um desses alvos foi Paulo Figueiredo, um comentarista conservador que questionou abertamente a amplitude das regras sobre o discurso, abre aspas, antidemocrático, e criticou a dependência do ministro Moraes em ordens sigilosas. Até 30 de dezembro de 2022, Figueiredo participava regularmente da JP News, Jovem Pan News, uma das principais emissoras de televisão do Brasil. Ele construiu uma grande base digital de seguidores, 1,4 milhão no Twitter, 1,1 milhão no YouTube, 800 mil no Instagram, etc., e ganhou influência ao dissecar as ações do STF e políticas controversas. Suas postagens frequentemente se tornavam virais, gerando debates acalorados tanto no Brasil quanto entre as comunidades da diáspora, né, que são as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Continuação. À medida que suas críticas alcançavam o público dos Estados Unidos, Figueiredo se tornou uma ponte entre os ideais americanos de liberdade de expressão e o debate político brasileiro. Ao desafiar o conceito de conteúdo antidemocrático, Paulo Figueiredo se tornou um alvo prioritário das ordens sigilosas do ministro Moraes. Em dezembro de 2022, no auge do intenso debate sobre as eleições presidenciais brasileiras, de outubro de 2022, plataformas online e provedores de serviço receberam ordens sigilosas do ministro Moraes para bloquear todas as contas e redes de Figueiredo dentro de 2 horas, sob penas de severas multas, eliminando o seu acesso a milhões de seguidores. Ao mesmo tempo, o ministro Moraes congelou os bens de Figueiredo, apesar dele ser residente legal e permanente nos Estados Unidos da América, e anulou seu passaporte brasileiro, evidenciando um esforço sistemático para punir e desencorajar a liberdade de expressão legítima. Há 2 anos que eu falo para você, seu careca,
que você ia se arrepender amargamente do dia que você decidiu me censurar. E é delicioso e propício que no dia seguinte ao meu indiciamento, o primeiro jornalista indiciado por um golpe de Estado, sem nem ter estado no país no dia em que ocorreria o tal do suposto golpe, você esteja sendo processado em um tribunal dos Estados Unidos da América. Alexandre, você foi mais longe do que o teu braço alcança. Você censurou empresas e cidadãos que estão debaixo de um dos melhores documentos já produzidos pelas mãos humanas, que é a Constituição dos Estados Unidos da América. Aqui, gente como você, que quer banir os discursos que são inconvenientes, aqui você não sai impune, não. Aqui você está exposto. Tem mais. Tem mais. Lembrem do relatório que nós conseguimos obter do Comitê Judiciário da Casa dos Representantes. O título é O Ataque à Liberdade de Expressão e o Silêncio da Administração Biden, o caso do Brasil. Nós cobrimos aqui no canal, fruto de um trabalho duro que nós fizemos com o Congresso dos Estados Unidos. O que a ação diz? A ação diz que o relatório identificou ordens de remoção emitidas pelo ministro Moraes ao X e 37 ordens emitidas pelo Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. O documento destacou como ordens sigilosas e ameaça de multas punitivas, muitas vezes somando dezenas de milhares de dólares por dia, que forçaram sistematicamente as plataformas de compartilhamento de vídeo e provedores de serviço a excluir contas e silenciar vozes que seguiam a lei. Diz a ação. O relatório da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos observou que o ministro Moraes buscou proibir críticos de alto perfil em várias redes, incluindo a mim, evidenciando a amplitude da campanha repressiva e as penalidades severas impostas a qualquer pessoa que ele considere como tendo um discurso antidemocrático. Diz o texto. Essas revelações confirmam que as ordens abrangentes do ministro Moraes, dizem, respaldadas por mecanismos severos de aplicação, reprimem sistematicamente a dissidência sob pretextos amplos de fake news, desinformação ou discurso antidemocrático. Na teoria, continuação, essas ordens alegam proteger a integridade eleitoral e a democracia, mas na prática elas visam silenciar vozes independentes, eliminar debates públicos e impor multas diárias ou bloqueios de ativos para forçar a conformidade. Tais procedimentos sigilosos e listas negras secretas, é assim que eles chamam, vão muito além da mera moderação de conteúdo, configurando uma campanha deliberativa e punitiva para erradicar a dissidência legítima e consolidar o controle do ministro Moraes sobre o discurso público no Brasil. Tudo isso é a ação que está dizendo o Paulo Figueiredo. Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas muito provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais nos Estados Unidos. E aqui a gente vai entrar em onde o Alexandre de Moraes começa a violar a lei americana. E a gente vai discutir aqui como ele violou a lei americana e quais são as eventuais consequências dessa violação. Mas antes da gente discutir esse assunto, eu quero pedir a você que está nos assistindo, nada disso que está acontecendo é fruto do acaso, é fruto de trabalho duro. E muito mais coisas vão acontecer. Isso é, acima de tudo, graças a Deus. A providência divina é que permite que a gente faça coisas que a gente não seria capaz de fazer sozinho. E eu fico muito satisfeito de estar sendo usado como um instrumento dessa providência. Mas ela também só é possível graças à sua ação que está em casa. Todas essas ações só são possíveis graças aos meus apoiadores. Como vocês acham que todas essas coisas surgiram? O João não separou aqui embaixo pra gente, mas a ação também cita a audiência pública que nós fizemos em Washington, no Congresso. Tudo isso, todas essas coisas, prepararam o terreno para que a gente pudesse fazer o que está fazendo agora, e esta própria ação é a preparação de terreno para coisas maiores que virão adiante. E eu já disse que eu vou fazer até o último esforço meu, enquanto eu estiver respirando, eu vou garantir que o ministro Alexandre de Moraes sofra as consequências e seja responsabilizado sem misericórdia pela tirania que ele implantou no Brasil. Não só ele, mas principalmente ele. Já que ele aguentou, gostou tanto de estar nos holofotes, ele vai ser o primeiro e o principal responsabilizado. E a gente vai descobrir aqui no programa de hoje como. Mas você,
Se você acha que essa ação, se você está gostando de ver o Alexandre de Moraes sendo processado pelo Trump no exterior, se você acha que esse tipo de ação tem que continuar, se você gosta do tipo de jornalismo que eu faço, onde eu pego aqui, abro o documento e explico cada detalhe para vocês, coisa que nenhum outro veículo de imprensa vai fazer, ou qualquer outro veículo tem condições de fazer, eu peço a você que considere a possibilidade de se tornar meu apoiador. Esse é o momento. Se você estava esperando, esse é o momento. Eu desafio você a dizer a outra pessoa que está fazendo mais do que eu tenho feito. E se eu não mereço seu apoio, quem merece? Pode ter muitas pessoas que você aprecia, mas alguém faz mais por você do que eu estou fazendo? Você faça essa reflexão. Então, e mais, eu estou aqui. Eu não precisaria estar comprando essa briga, sendo indiciado, arrumando essa confusão. Mas e aí? A gente abandona o nosso país? Jamais. Jamais. Eu vou ser sempre brasileiro. O Alexandre pode enfiar meu passaporte onde ele quiser. Eu vou continuar sempre sendo brasileiro. Esse vai ser sempre o meu primeiro país. Eu amo a América. Eu devo muito à América, inclusive a minha liberdade. É o país das minhas filhas. Mas o meu país é o Brasil. E eu vou continuar brigando pelo Brasil. E se você acha que esse é um trabalho que vale a pena, no link da descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoia, você pode fazer uma doação com a partir de pouco mais de $5 por mês. Um lanche do McDonald's. Poxa, Paulo, mas $5 por mês? O que isso cobre? Muito pouco. Mas se eu tivesse 5 mil pessoas me doando $5.000 por mês, eu teria minha própria plataforma. Mas $5 por mês, a gente já começa a fazer um trabalho bonito. Já começa a poder contratar mais equipe, fazer mais coisas, fazer mais ações, pagar mais advogado, pagar mais... Vocês acham que todos os advogados consultam? Vocês acham que isso saíram de graça, saiu do nada? Você pode contribuir para que isso aconteça. Tem um link na descrição, www.paulofigueiredoshow.com/apoia, e tem também lá a opção de você se tornar meu patrono Gold. Patrono Gold são as pessoas que carregam um peso maior porque Deus deu a elas um pouco mais de prosperidade. São $50 por mês ou $500 por ano, não é nenhuma fortuna, mas para a pessoa que está ferrada é muito dinheiro. Para a pessoa que está bem de vida, viajando, trocando aí, usa tênis de R$1.000. Acho que não tem grande problema você pagar $50 por mês para garantir que esse trabalho continue, ou $500 por ano. Você pode fazer isso através do link na descrição. Você também ganha acesso às nossas reuniões de patronos, onde várias dessas coisas são discutidas num ambiente mais fechado, mais restrito, reuniões virtuais que a gente faz mensalmente. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que também recebe essas coisas em primeira mão. Enfim, considere essa possibilidade. Continuando aqui sobre a ação. O que a ação fala? Se as ações do ministro Moraes estivessem limitadas ao Brasil, elas seriam lamentáveis, mas provavelmente não estariam sob a jurisdição dos tribunais dos Estados Unidos. Assim, bom, se o Moraes só tivesse perseguindo dissidente político no Brasil, o problema é do Brasil. Mas, no entanto, muitas das ações do ministro Moraes, incluindo ordens de censura ilegais contestadas nesta ação, têm impacto direto nos Estados Unidos, forçando empresas americanas, sem qualquer presença no Brasil, a cumprir suas determinações. Essas ações têm o efeito de suprimir a liberdade de expressão não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos e em todo o mundo. Prestem atenção nisso. Quem acompanha o Paulo Figueiredo Show sabe que eu sempre disse que a gente ia se beneficiar dessa ousadia, dessa arrogância, dessa vaidade do Alexandre, e que na hora certa a gente ia agir em cima dessas coisas. Pois bem, o que esse trecho fala é exatamente isso. Veja, eu vou reler essa parte. Aliás, não vou reler nada, já li muita coisa. E esse é o grande erro. Esse é o calcanhar de Aquiles. Se o Alexandre tivesse continuado censurando gente só no Brasil, não havia nada que pudesse ser feito por um tribunal americano. Pior ainda, sem botar os americanos na reta, ia ser muito mais difícil convencer eles de que as ações contra o regime do Moraes eram necessárias. Mas ele errou. Ele pensou ter um tamanho que não tem, que é a característica da arrogância. Quando ele foi atrás de residentes permanentes dos Estados Unidos e empresas americanas, ele se ferrou. E a gente tem que agradecer. Né? Como diz o Al Pacino no Advogado do Diabo, a vaidade. Ele fala assim, ele olha para a câmera ali e fala assim, vaidade, definitivamente o meu pecado favorito. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu também disse que um dos erros do Alexandre foi perseguir pessoas e empresas protegidas pela Constituição americana. E ele não utilizou de instrumentos próprios, como a carta rogatória, por exemplo. No meu caso, ele tentou utilizar diretamente o FBI. Quando eu recebi uma ligação deles, eles acharam que eu ia me cagar de medo. No final, o cara do FBI acabou recebendo uma carta do Jim Jordan, dizendo, o que é isso aí? Você tá enchendo o saco? De novo, vem atrás de mim porque eu tenho um irmão mais velho mais forte que eu. Alguns irmãos mais velhos mais fortes que eu. E o texto na página 15 diz o seguinte, conforme exposto a seguir, o ministro Moraes, de maneira consciente e intencional, contornou todos os mecanismos legais ao emitir as ordens de censura. E eles citam, inclusive, o discurso do vice-presidente J.D. Vance, sobre o qual nós tratamos ontem em detalhes aqui no programa, não à toa. E eles dizem o seguinte sobre a liberdade de expressão violada pelo Alexandre.
Abre aspas. O discurso do vice-presidente Ed Vance na Conferência de Segurança de Munique em 14 de fevereiro de 2025 reafirmou esses princípios como um componente fundamental da política pública dos Estados Unidos. Diante de uma audiência global, o vice-presidente Vance destacou o compromisso dos Estados Unidos com a defesa da liberdade de expressão contra abusos judiciais e medidas autoritárias disfarçadas sobre o pretexto de combater, abre aspas, desinformação e discussões democráticas. O vice-presidente Vance condenou explicitamente a censura. E a gente falou sobre isso ontem. Continuação, ao afirmar que a democracia se baseia no princípio sagrado de que a voz do povo importa, vejam o programa de ontem, o vice-presidente ressaltou a necessidade de resistir a imposições extraterritoriais que buscam silenciar discursos legítimos dentro dos Estados Unidos. Alô, Alexandre? Alô, Barroso? A posição histórica dos Estados Unidos ao abuso judicial estrangeiro é ainda mais reforçada, e prestem atenção nessa parte deliciosa, porque nós tratamos disso também no programa de ontem. A oposição histórica dos Estados Unidos ao abuso judicial estrangeiro é ainda mais reforçada pela Ordem Executiva 14.203, emitida em 6 de fevereiro de 2025 pelo presidente Donald Trump. Essa ordem destaca o compromisso inequívoco do governo dos Estados Unidos em proteger os seus cidadãos, entidades e aliados contra ações judiciais estrangeiras ilegítimas, especificamente voltada contra o Tribunal Penal Internacional. A Executive Order 14.203 condena as tentativas do TPI de afirmar uma jurisdição sobre cidadão dos Estados Unidos ou de nações aliadas sem o consentimento dos Estados Unidos, classificando tais ações como um ataque direto à soberania americana e à sua segurança nacional. A EO 14.203 estabelece um marco na política dos Estados Unidos, rejeitando tentativas de tribunais estrangeiros de impor os seus padrões legais de forma extraterritorial. Especialmente quando esses padrões entram em conflito com as proteções constitucionais dos Estados Unidos e com as normas jurídicas já estabelecidas. A gripe tá sinistro. Aqui a gente entrou numa parte importantíssima que confirma o que eu falo quando eu digo que a onda na qual o Alexandre surfou acabou e que vem um tsunami na direção oposta. O vice-presidente Vance não só reconheceu a liberdade de expressão enquanto direito, mas também, nas palavras do Rumble e da empresa do Trump, reconheceu a necessidade de se resistir a imposições extraterritoriais que buscam silenciar discursos legítimos dentro dos Estados Unidos. Ou seja, aqui não vai ter essa história de censurar a gente sem impune, não. Muito pelo contrário, filhão. E se tentar fazer isso, você vai ser tratado como juiz do Tribunal Penal Internacional. O que aconteceu com ele? Foi sancionado pelo Trump. Proibição de ver os Estados Unidos, congelamento de ativos, sanções OFAC e muito mais. Engraçado que tudo isso que o Alexandre pôde sofrer é exatamente o que ele fez comigo, só que globalmente. Tudo bem, Alexandre, você caçou meu passaporte, né? Tá bom. Não tem problema, não, tem outro, viajo com outro. E você? Você pode viajar? Viaja aí, Alexandre. Chega aí. Aliás, vem aqui, pô, sustentar aqui a tua... se defender nesse processo, pô. Chega aí rapidão, só pra ver um negócio. Vai ser maneirão. Quem que tá preso aqui no seu país? Eu realmente não posso viajar pro Brasil, pra Coreia do Norte, pra China, pra Cuba, pra Venezuela, só pros países comunistas. E você, Alexandre? Você tá tranquilo de viajar? Tem tempo que você não pega um avião, né? Os meus bens estão bloqueados no Brasil, é verdade. Tem bastante dinheiro aí bloqueado. Mas aqui eu consigo receber, inclusive, dos meus apoiadores aqui no site. E você, Alexandre? Como é que será que você vai receber depois que você for sancionado? O caçador de passaporte vai ter o seu cancelado. O bloqueador de bens vai ter os seus bloqueados. Seguindo os argumentos elencados, para justificar a alegação dele de que o Alexandre extrapolou a jurisdição dele e começou a perseguir o Rumble em solo americano, eles trazem o caso do nosso querido Alan dos Santos. Vamos ler aqui na página 18. Dizem: o dissidente político A, que é o Alan dos Santos, é um comentarista conservador e blogueiro brasileiro radicado nos Estados Unidos. Eles contam a história inteira do Alan. Falam que ele, com o tempo, as reportagens começaram a incomodar o Alexandre. Disseram que o dissidente político veio para os Estados Unidos em 2021 e que depois o Moraes pediu um mandado de prisão contra ele, acusando de crimes de disseminação de desinformação e críticas ao STF. Diz o texto: atividades que nos Estados Unidos são expressamente protegidas pela primeira emenda. Continua: o Alan solicitou o asilo político nos Estados Unidos, onde permanece até hoje. Em março de 2024, os Estados Unidos rejeitaram o pedido de extradição feito pelo Brasil contra o dissidente político A, o Alan, agora um jornalista exilado vivendo em território americano.
As autoridades dos Estados Unidos determinaram que as acusações contra ele eram, abre aspas, crimes de opinião, protegidos pela primeira emenda e, portanto, não se qualificavam como delitos passíveis de extradição sob tratado de assistência mútua jurídica entre o Brasil e os Estados Unidos, o tal do MLAT. Assim, não havia base legal válida para a extradição. Em fevereiro de 2025, ou seja, agora, o ministro Moraes emitiu ordens de censura sigilosas, ordenando a Rumble que bloqueasse as contas do dissidente político A em um prazo de 2 horas e que não autorizasse a criação de novas contas. Caso não cumprisse, multa, blá, blá, blá. As ordens de censura também determinaram, abre aspas, a suspensão imediata da transferência de valores provenientes de monetização, serviços de doações, pagamentos de anúncios e assinaturas de apoiadores, além de receitas obtidas por transmissões ao vivo, ou seja, tentaram pegar o dinheiro do Alan, incluindo a restrição ao uso de chaves de transmissão para os canais dos perfis bloqueados. As ordens de censura fazem alegações vagas de zoação, afirmando que o dissidente político A estaria usando as plataformas e provedores de serviço como, abre aspas, escudos protetores para práticas de atividades ilegais, garantindo ao investigado uma cláusula de imunidade criminal para cometer crimes supostamente já indicados pela Polícia Federal. O suposto crime de zoação seria, abre aspas, não demonstrar qualquer restrição em propagar seus discursos criminosos. Porém, as ordens não especificam quais dos seus discursos seriam criminosos. As ordens de censura não se limitam ao público brasileiro, pelo contrário, impõem um banimento global do conteúdo do dissidente político A, independentemente de sua legalidade sob os padrões americanos de liberdade de expressão. As ordens determinam que a Rumble, mesmo sendo uma empresa sediada na Flórida, sem qualquer operação no Brasil, imponha um bloqueio universal às contas-alvo, criando um apagão total de conteúdo, inclusive para usuários nos Estados Unidos. Essa censura extraterritorial exerce um impacto tangível tanto no Rumble sobre o TMTG. E eles explicam quais são os riscos que eu já disse aqui para o Truth Social. Eles continuam. Essas ordens, emitidas por meio de procedimentos sigilosos no Brasil, expandem indevidamente o poder judicial brasileiro sobre atividades legais nos Estados Unidos, prejudicando a capacidade do Rumble e da Trump Media de fornecer conteúdo protegido pela primeira emenda em território americano. Caso empresas, essa parte é interessante, caso empresas como Google ou Apple acatem as exigências extraterritoriais do ministro Alexandre de Moraes, a repressão pode se intensificar, privando provedores de serviços americanos como Rumble e plataformas como o Truth Social do direito à livre expressão. Isso resultaria no bloqueio ao acesso de milhões de usuários nos Estados Unidos a debates políticos essenciais, minando diretamente a liberdade de expressão protegida pela Constituição americana. E tudo isso é para ficar absolutamente evidente que o Alexandre se utilizou de técnicas de mafioso. É uma briga muito grande. Vejam o que é dito na página 22 do processo. As ações ultravires do ministro Moraes para evitar o agora entra numa parte interessante.